Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Jogando com seu mando de campo, mas no Mané Garrincha em Brasília, o time recebeu o Palmeiras e teve torcida do adversário em maior número no estádio. Mesmo assim, o Vasco até fez uma partida competitiva, jogou de igual para igual e mais uma vez um erro individual agora do volante Hugo Moura. O Vasco entregou um gol para o Palmeiras e perdeu por 1-0. Vamos falar muito sobre essa partida, já projetar a partida de quarta-feira pela Copa Sul-Americana e a pergunta que não quer se calar. O Vasco vai ter ou não um novo treinador? Todas as respostas, todas as informações aqui nesse Bom Dia Gigante. Mas antes, solta a vinheta. Imagine que sua empresa tem tudo para ser que nem o Vasco dos anos 90, mas está faltando aquele dinheirinho extra. Talvez você não acredite em mim, mas existem inúmeras maneiras tributárias de você crescer a sua empresa. Através de serviços de recuperação de crédito, podemos descobrir pagamentos de tributos acima do necessário e transformar esse erro em crédito que possibilita você a investir em seu negócio. Esse jogo tributário pode ser igual o Vascão, o time da virada. Quer tornar esse cenário em realidade agora? Você já sabe onde nos encontrar. Saudações vascaínos. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando a semana, depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, e vamos falar muito sobre isso, mas eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E olha, vou te trazer aqui uma informação muito importante para você que ainda sonha em ver o Vasco fora do Brasil. No próximo dia 13 de maio, o Vasco vai encarar o Lanús pela Copa Sul-Americana em Buenos Aires, a capital da Argentina, e a gente pode te levar para esse jogo. É fácil e simples, você tá vendo aí todas as informações da Absolute Sports. Estarei nessa junto com você. Adquira o seu pacote, faltam poucas vagas para viajar com tranquilidade, ter o seu avião para ir e voltar, ter o traslado já lá com a alocação de um hotel muito bacana lá na Argentina, os ingressos garantidos para poder assistir essa partida entre Lanús e Vasco pela Copa Sul-Americana. Entre em contato com a Absolute Sport, vai ter um link na descrição desse vídeo, mas você tá vendo também o QR Code na tela, e coloque o cupom promocional AV5 para você ter descontos importantes e pagar uma pechincha para ir à Argentina, assistir o jogo do Vasco com tudo tranquilo, porque a Absolute Sport te garante toda a tranquilidade para você viajar e voltar ao Rio de Janeiro com tranquilidade, assistir esse jogo contra o Lanús. Estarei nessa com você e tenho certeza que a gente vai buscar os 3 pontos para o Vasco na Copa Sul-Americana. E outro recado para você ajudar o canal Atenção Vascaínos através do projeto LivePix. Você está vendo o QR Code na tela? Acesse o site do LivePix, coloca lá o seu nome, mande sua mensagem para a gente, ou em áudio ou em texto, coloca lá um valor a partir de R$3 e você vai gerar um link, você faz o pagamento através do seu aplicativo do banco e você faz a doação para o projeto LivePix Jornada do AV 2025 para a gente manter a cobertura que é feita aqui no canal Atenção Vascaínos com todos os jogos, transmitindo, trazendo a cobertura do Vasco com toda a tranquilidade e, claro, todas as informações para você ligado, você faça a sua doação. É muito importante para manter o trabalho que é feito aqui com ótima qualidade, claro, agradecendo você que está aí do outro lado. E a gente premia você com o aplicativo mais completo do mundo de graça. Qual é? SofaScore. Você está vendo aí na tela para você baixar o aplicativo da SofaScore nesse QR Code. Aponte a câmera do seu celular, você vai ser direcionado à sua loja de aplicativo, vai baixar de graça 0800 o aplicativo da SofaScore para ter todas as informações na palma da sua mão. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, outros campeonatos, outros esportes, tudo isso na palma da sua mão com o aplicativo da SofaScore, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E olha, por falar em SofaScore, você tá vendo aí os resultados até agora
dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou perdendo seu jogo para o Palmeiras e começa a ficar complicada a situação. Até porque vão ter mais 2 jogos hoje. Você também está vendo aí na tela os 2 jogos que restam para fechar a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco cada vez mais ficando um pouco mais para baixo. A classificação está aí na tela. O Vasco tem apenas 7 pontos na competição e precisa voltar a vencer. E o próximo jogo é só apenas no fim de semana, no sábado, contra o Vitória da Bahia, 18h30 em Salvador. Mas olha, falando um pouquinho sobre a partida de ontem, você tá vendo fotos aí da partida que foi realizada no Mané Garrincha. O Vasco tinha o mando de campo, mas acabou vendendo para jogar no Mané Garrincha em Brasília. A torcida do Palmeiras esteve até em maior número do que a do Vasco no estádio e o Vasco até fez uma partida equilibrada. Em certos momentos, no primeiro tempo até fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, numa bola tranquila de sair ali do tiro de meta, o Hugo Moura acabou entregando a bola e o Palmeiras fez 1-0. O Vasco até tentou em algumas oportunidades, mas enfim, o técnico Felipe Loureiro acabou optando em deixar de fora até do banco de reservas os 2 jogadores que mais números de gols marcados esse ano pelo Vasco, Verratti e Felipe Coutinho. O Vasco até precisou desses atletas nos minutos finais, mas não teve a oportunidade de fazer o gol de empate. E o técnico Felipe Loureiro analisa assim a partida que o Vasco fez, perdendo para o Palmeiras por 1-0. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. E olha, todas as vezes que o Vasco joga, no dia seguinte tem análise exclusiva aqui no Bom Dia Gigante dele, Jean Faísca, analisando essa derrota do Vasco, mais uma no Campeonato Brasileiro. E aí, Jean, como é que você analisa essa derrota do Vasco pro Palmeiras por 1-0? Salve! Salve, Emerson Rocha, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Infelizmente, o Vasco perdeu para o Palmeiras ontem em Brasília, num jogo que o mando era do Vasco, e o Vasco acabou aí negociando essa partida, e ontem voltou somente com o dinheiro no bolso. Com um ponto na tabela, o Vasco não conseguiu. O técnico interino, Felipe, tentou aí fazer algumas modificações para deixar essa equipe do Vasco mais competitiva. E acabou deixando a equipe do Vasco mais competitiva. Ele optou aí por uma trinca de volantes com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê, poupando Coutinho e Verratti. O trio de ataque do Vasco ontem ficou a cargo aí do Ryan, do Lloyd e do Nuno Moreira. Infelizmente, 2 contusões ao mesmo tempo ontem acabaram aí comprometendo a atuação da equipe do Vasco. O Lloyd, que era o jogador que puxava o contra-ataque, foi substituído pelo Garré. A partir desse momento, o Vasco fica com 10 em campo, porque o Garré, infelizmente, foi uma nulidade, tanto ofensiva quanto defensiva. Outra alteração feita no mesmo momento foi o zagueiro Lucas Freitas, que acabou sentindo aí e entrou o Luiz Gustavo. E o gol do Palmeiras veio aí já na metade do segundo tempo, numa infelicidade do Hugo Moura. Foi tentar sair jogando, perdeu a bola, que acabou sobrando aí para o Vitor Roque só empurrar para a rede. O Vasco teve durante o jogo 2, 3 oportunidades, fez um jogo justo. Por aquilo que é o elenco do Vasco e aquilo que é o elenco do Palmeiras, você perder somente por um erro de jogada individual dói e machuca bastante o torcedor vascaíno, porque há um bom tempo o Vasco não consegue vencer a equipe de São Paulo. Agora não dá tempo nem de ficar remoendo muito. Na próxima quarta-feira, o Vasco já tem esse jogo importantíssimo aí contra o Puerto Cabedelo pela Copa Sul-Americana. Com certeza retornam Verratti e Coutinho, e até lá, quem sabe o Vasco possa ter um novo treinador. Mesmo se o Vasco não tiver um novo treinador, eu continuaria com esse esquema de 3 volantes, mais Verratti, Coutinho e o Nuno. Eu acho que é o que o Vasco tem de melhor, dando mais liberdade para os laterais, que também precisam ter um pouco mais de capricho, principalmente na fase ofensiva. Fala galera, saudações vascaínas, aqui é o André da Casa do Fritz. A dica da semana é o jantar romântico. Traga o seu par, a pessoa que você ama, para vir aqui experimentar o nosso sushi. Você vai gostar.
renovou no pulsar do meu tambor. Um jogador que se destacou muito na partida de ontem foi o zagueiro João Vitor. Apesar da derrota por 1-0, um jogador que teve muita competitividade, combateu ali, conseguiu ganhar muitas jogadas aéreas e por baixo e até na velocidade dos bons atacantes que o Palmeiras tem. E o João Vitor foi entrevistado após a partida no gramado pela TV Globo e pelo Premier. E ele falou nessa maneira em relação à atuação do Vasco, falando um pouquinho do adversário, do valor que tem o Palmeiras, que hoje é o líder da competição, mas falou como foi o jogo do Vasco e até mesmo essa situação do Vasco ainda buscar um treinador. Para ele, tem que chegar o mais rápido possível. Então, como você disse, o nosso primeiro tempo foi muito bom, creio que o segundo tempo também foi muito bom, só que o Palmeiras teve um pouco mais de volume de jogo. Aquele erro ali acontece, a gente treinou, a gente sabia que poderia acontecer, a gente tentou minimizar, a gente fez no primeiro tempo praticamente o jogo todo, aquela jogada e deu certo. Infelizmente ali houve uma desatenção, faz parte, infelizmente a gente não queria ter tomado gol, mas só erra quem tá lá dentro. Então a gente tentou de igual para igual com o Palmeiras, a equipe do Palmeiras é uma equipe muito qualificada, sem dúvida uma das favoritas a ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a gente tem muitos pontos positivos e levar aquele erro como aprendizagem para nunca mais acontecer. Então a gente tá ansioso para que chegue logo e comece a implementar as ideias dele. O Felipe vem fazendo um bom trabalho, vem fazendo com que a gente cresça nos treinamentos. Eu acho que agora é esperar quem tem para chegar e daqui para frente seguir fazendo um bom campeonato. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, um oferecimento do Supermercados Boa Sorte. E para essa partida de quarta-feira entre Vasco e Porto Cabedelo, rodada importante da Copa Sul-Americana, ainda na fase de grupos, o Vasco vai à Venezuela encarar esse time às 7 da noite. Você tá vendo aí a arbitragem pro jogo. Quem vai apitar o jogo é do Paraguai, José Mendes, e no VAR vai ter Franklin Congo do Equador. Uma informação importante, o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo e está fora do próximo do jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro. Contra o Vitória ele está suspenso, mas no jogo de quarta-feira ele vai poder ser escalado pelo técnico Felipe Loureiro. E para encerrar, amanhã, convite para você, torcedor do Vasco, ir ao Luso Brasileiro acompanhar a decisão da Copa do Brasil Sub-17, Vasco e Bahia, partida única. O Vasco fez a melhor campanha, por isso vai mandar o jogo no Rio de Janeiro. Essa partida até poderia ser em São Januário, mas está passando por uma reforma no gramado e por isso vai ser no Luso Brasileiro. Você que quer comprar o ingresso, entre em contato com o Vasco no vasco.com.br, tem todas as informações para você adquirir o seu ingresso sem custo, apenas para poder confirmar o seu ingresso para poder assistir essa partida, 18 horas no Luso Brasileiro, com transmissão do Sport TV, e a gente aqui no canal Atenção Vascaínos vai trazer todas as informações. E esse quadro é um oferecimento dos Supermercados Boa Sorte. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. E outro recado importante é da loja Pompador. A Pompador é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, uma loja no Barra Square, na Barra da Tijuca, onde toda segunda-feira a gente faz a tradicional live de segunda-feira presencial lá no Barra Square. E antes de ir pra live, você passa na Pompador e compra perfumes, joias, relógios e comprou o presente certo pra pessoa que você ama. Compre na Pompador, tem as melhores marcas, há 27 anos atendendo você com qualidade e pontualidade. Pompador, siga também no Instagram, @Pompador Barra Square, Avenida das Américas, 3.555, o endereço está aqui embaixo, para você poder comprar com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E quem estará hoje na nossa tradicional live de segunda-feira é ele, Flávio Dias, que vai trazer informações importantes sobre a situação da programação do Vasco até quarta-feira e também a questão do treinador. Será que o Vasco tem um novo treinador? Será que vai ter ainda essa semana? Conta pra gente, Flávio, bom dia! Bom dia, Emerson Rocha. Bom dia para você e para todos aqueles ligados aqui no Bom Dia Gigante. O Vasco treina agora em Brasília na parte da manhã e na parte da tarde a delegação segue para Valência, na Venezuela, para o jogo da próxima quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, contra o Puerto Cabedelo.
Jogo decisivo para o Vasco na busca pela primeira colocação e a vaga no Grupo G da Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o pior time do grupo, que tem apenas um ponto, e por isso não pode deixar nenhum ponto pelo caminho. Tem obrigação de vitória. O técnico Felipe Loureiro tem duas situações que precisa definir. O atacante Lloyd Augusto, que sentiu a parte muscular, e também o zagueiro Lucas Freitas com um problema no tornozelo. Freitas tem boas possibilidades de ser liberado. Já Lloyd Augusto dificilmente estará em condições de jogar e estar à disposição para o jogo na Venezuela. No entanto, ele tem as voltas de Pablo Verratti e Felipe Coutinho, que estavam no limiar para a lesão e foram poupados ontem no jogo em Brasília contra o Palmeiras. Verratti deve entrar no lugar de Ryan e Coutinho entra no lugar de Lloyd Augusto, com o técnico Felipe Loureiro fazendo o esquema que gosta, com 4-3-2-1. Nuno e Coutinho fariam as meias, os três volantes mantidos com Hugo Moura, Tietê e Matheus Carvalho, mais proteção ao sistema defensivo e mais posse de bola, e a defesa dependendo apenas de Lucas Freitas, com Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas ou Luiz Gustavo e Lucas Piton na lateral esquerda. É esse o provável time do Vasco que o técnico Felipe Loureiro vai colocar em campo e vai ter o dia de hoje, também o dia de amanhã, para poder se ambientar e o jogo na próxima quarta-feira. A expectativa é até que na quarta-feira Fernando Diniz possa estar na Venezuela, se não para o jogo de sábado contra o Vitória, porque Diniz e Vasco estão praticamente acertados, faltando alguns ajustes em questões financeiras. No meio do ano, a ideia da direção do Vasco era ter Fernando Diniz no espaço do Mundial. Mas Fernando Diniz quer assumir agora. E o Vasco também tem necessidades. Precisa vencer na Sul-Americana, precisa avançar na Copa do Brasil e precisa melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. E esperar até o dia 12 de junho para terminar essa primeira perna do Campeonato Nacional não seria um grande risco? Várias rodadas do Campeonato Brasileiro estariam passando. Os jogos da Sul-Americana também já teriam terminado na sua primeira fase. E a Copa do Brasil, que tem o jogo de volta no dia 20 de maio, também estaria terminado. Está com um treinador, por mais capacitado que possa ser o Felipe, mas interino seria um grande risco. Fernando Diniz já afirmou que se tiver a possibilidade, tudo certo, estará assumindo o time o quanto antes. A possibilidade é de hoje, mais tardar amanhã, que Fernando Diniz possa ser anunciado com o presidente Pedrinho como novo técnico do Vasco. Valeu, Emerson Rocha! Logo mais a gente se vê na tradicional live. Quem sabe até lá a gente já não tem alguma novidade. Grande abraço, tchau. Valeu, Flávio, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, o que você achou da partida de ontem? Gostou de pelo menos competir contra o Palmeiras? E o resultado, gostou também? Eu quero saber a sua opinião, que é muito importante. Coloque aqui o seu comentário, eu quero saber a sua opinião aqui nesse Bom Dia Gigante. Quem foi o destaque, quem ficou devendo? E eu quero saber a questão do treinador. Fernando Diniz é o nome certo para comandar o Vasco? Eu quero saber a sua opinião e o trabalho que é feito pela diretoria e do Felipe Loureiro até agora como técnico interino. A sua opinião sempre é muito importante. E claro, se inscrever aqui embaixo no canal, para quem ainda não é inscrito, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos, siga a gente nas redes sociais, no @avascaínos, é o mesmo endereço em todas as redes sociais e também no nosso segundo canal AV+. O card está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir o Acorda Vascaíno dessa manhã, que foi feito pelo Diego Monteiro, direto lá do Candinho, onde ele fez a narração lá com o Sérgio Kind, muito bacana, então acompanhe também o comentário do Diego Monteiro aqui pela manhã no Acorda Vascaíno lá no canal AV+. Grande abraço a todos vocês, ótima segunda-feira, eu volto amanhã, ao vivo, aqui no Bom Dia Gigante, para falar muito sobre o jogo do Sub-17 e também se programar para o jogo contra o Porto Cabede pela Copa Sul-Americana. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!